Tentaria dar aqui uma resposta, depois, se as minhas colegas tiverem algo a acrescentar, gostaria que tivessem essa oportunidade. Eu tentarei ser breve, começando por responder ao deputado Paulo Marques. Penso que a questão de sermos recebidos pela Sra. Ministra da Saúde não é uma questão de nos pormos em bicos de pés nem de desvalorizar o Sr. Secretário de Estado. É uma questão de nota política que, obviamente, terá que reconhecer que tem a sua importância em termos de valorização destes trabalhadores. Até porque, na legislatura prévia, a Sra. Ministra recebeu-nos, e até por várias vezes. Portanto, não se compreende esta mudança de atitude quanto à delegação de funções, até por alguma limitação que possa reconhecer, por não ser médico e não conhecer tão bem essa realidade, nós obviamente que aceitamos. Agora, não nos receber uma única vez é uma nota política que tem o seu valor, pelo menos nós e os médicos valorizamos. Quanto à questão daquilo que foi a recuperação dos médicos, em termos remuneratórios, em termos de condições, talvez tivesse feito alguma confusão, porque falou em 35 horas, mas os médicos continuam a fazer 40 horas, é isso que está no Acordo Coletivo de Trabalho, portanto há aí algum tipo de confusão, porque os médicos continuam a fazer 40 horas, pelo mesmo valor de 2009. Portanto, aquilo que estamos aqui a falar é da evolução para a estagnação. Os médicos não tiveram melhoria nenhuma nesse sentido, que os propuseram, como aos outros funcionários públicos este ano, foi um aumento régio de 0,3%. Portanto, estar a dizer aos médicos que deviam estar satisfeitos com isto é realmente, é estranho. Acho que os médicos têm mais do que motivo para estarem satisfeitos e não tem sido feito o suficiente por eles. Quanto à valorização dos profissionais na lei de bases, obviamente que é muito bom ler que está lá escrito que devem ser valorizados, mas mais do que isso, queremos perceber na prática que aconteça alguma coisa, e os médicos não identificam nada na sua vida diária que tenha melhorado. Podíamos começar, como disse esta última deputada, por negociar o acordo coletivo de trabalho que deveria ter acontecido em 2015. Essa boa vontade é que representaria o que está definido na lei de bases, bem como a possibilidade de valorizar uma dedicação exclusiva ao Serviço Nacional de Saúde, que também está definido, mas que nem disso se fala. Quanto ao regime de penosidade e de risco, e concordando com o tal filósofo que dizia que o tempo não permite que tudo aconteça de uma só vez, mas eu diria, não sendo filósofo, que o tempo deve permitir que aconteça alguma vez. Portanto, não é tudo de uma vez, mas algum dia terá que ser. Agradecendo a intervenção também do deputado Ricardo Batista. Efetivamente, nós teremos que ter, tentando responder diretamente às perguntas, temos que ter cuidado na retoma, temos que ter em consideração que tem que haver um espaçamento maior nas consultas. Portanto, há consultas aqui que estão definidas como sendo de 15 em 15 minutos, de 20 em 20 minutos. Obviamente que temos que esperar que não se pode exigir esse espaçamento nas consultas. Agora, tem que se assegurar o equipamento de proteção individual. Tem, obviamente, que se proteger estes médicos, os médicos que têm critérios de risco, obviamente que têm que ser protegidos, não podem ser despersonalizados e serem dados como cidadãos de segunda. E temos que atrair profissionais para realizar este processo de recuperação, porque obviamente que vai ser um período muito duro em que temos que recuperar tudo aquilo que estava feito, tudo aquilo que já estava atrasado antes do Covid e continuar a atender o Covid. Portanto, isto só se pode fazer com mais recursos, nomeadamente com mais profissionais, mais médicos. Sem valorizar esse trabalho, podem abrir todos os concursos que queiram, anunciar a contratação de todos os médicos que queiram, porque se não houverem condições, vai acontecer como tem acontecido até agora, e uma boa parte dessas vagas continuarão desocupadas. Isso já devia ter sido o sinal necessário para se perceber que as condições não são suficientes, em que qualquer empregador perceberia que se abrisse 1000 vagas para se abrisse 1000 vagas e só ficassem ocupadas 600, que teria que fazer alguma coisa se houvesse verdadeira vontade que essas vagas ficassem ocupadas. O que tem acontecido é que as condições continuam exatamente as mesmas e, portanto, não se espera que estes médicos que vão agora ser colocados daqui a pouco tempo se venha a haver alguma modificação e, mais uma vez, o Serviço Nacional de Saúde vai formar estes médicos num internato com qualidade para depois vê-los perderem-se por não dar condições suficientes para os atrair. Em relação às perguntas do deputado Moisés,
É sim possível a ampliação da capacidade do Serviço Nacional de Saúde, assim haja vontade, assim haja investimento, assim haja o anúncio de investimento, como houve o anúncio do investimento para os parceiros privados, e o que é preciso para manter os profissionais mais incentivados. Primeiro, e não podemos ter pudor de o dizer, é preciso que haja uma remuneração base que seja consentânea com aquilo que é a importância social, e gostei muito dessa expressão dos médicos, e portanto, sem uma remuneração base adequada, não vale a pena estarmos a dar a voltas, porque não o iremos conseguir. É preciso incentivos para as zonas carenciadas e é preciso que sejam dados recursos aos médicos para que atendam os seus doentes de forma adequada, o que não acontece em muitos locais hoje, por atraso nos exames complementares de diagnóstico, por insuficiência de recursos humanos noutras áreas. Efetivamente, há profissionais, e confirmamos que há profissionais que estão a ter dificuldade em comprovar que a sua doença é de índole profissional. É mais do que evidente que o ónus dessa comprovação não pode cair sobre o profissional. Tem que se assumir, o ónus tem que ser invertido e tem que se assumir que o médico foi infectado nessas funções, tal como e é da mais elementar justiça, e nós falámos disso com o Sr. Secretário de Estado, que ficou de o ver, deixando também que esta nota não é adequado. Dois médicos a trabalhar um lado ao lado e o outro, seja compensado a 100% por trabalhar em regime de contrato de funções públicas e o outro fique pelos 70% por ser um contrato individual, e nós aqui só falamos desta circunstância do Covid e, portanto, não nos parece que seja nenhum pedido exagerado, pelo menos dar essa nota de equidade. Quanto à cobrança dos EPIs nos privados, pois não é nada que nos surpreenda, tudo é cobrado nos privados. O que nós podemos aqui dizer é que, efetivamente, isso nunca acontecerá no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, essa é mais uma nota daquilo que é a diferença e de onde é que se deve apostar. Que vão ser cobrados nos privados e que vão ser cobrados com lucro, isso não é nada isso é mais que evidente, é o que acontece com todo o material que é usado nos privados, portanto nem se pode considerar que isso seja estranho. Quanto à necessidade de reforçar o Serviço Nacional de Saúde, isso efetivamente, aquilo que poderemos fazer é apostar na capacidade financeira, reforçá-lo em termos de dotação financeira, valorizar a dedicação ao serviço público, que não existe nenhuma neste momento. Quem se queira dedicar de forma exclusiva ao serviço público faz por sua vontade e não é por esse motivo valorizado, apesar de estar definida agora até na lei de bases. Precisamos de mais camas, como aqui disseram. Perdemos milhares de camas, até há pouco tempo tínhamos notícia que serão 3.000 camas nos últimos anos e, portanto, que surpresa é que nós agora temos que ter quando quisermos operar estes doentes e recuperar a lista de espera, quando só houver camas nos serviços privados e não houver no serviço público. Portanto, essa é uma limitação que nós teremos e é uma limitação importante. E são precisos mais médicos, são precisos outros profissionais, obviamente. Nós aqui somos sindicatos médicos. Sem médicos não se faz SNS e sem médicos podemos ter tudo o resto, mas que não irá ser feito. E se não valorizamos este trabalho, os médicos não iremos manter os médicos, não iremos atrair os médicos para que retornem ao Serviço Nacional de Saúde e, portanto, não há maneira de o fazermos. Quanto aos próximos 5 anos do Serviço Nacional de Saúde, vão ser muito difíceis, principalmente se continuarmos no caminho que tem levado de déficit de investimento e, portanto, com esta questão do Covid, que irá agravar, obviamente, a situação. Disso, obviamente, o Governo não tem culpa, mas, obviamente, que se não forem enunciadas medidas de choque, se não for feito do reforço do SNS uma prioridade, como foi feito em outras circunstâncias, inclusive até salvar bancos, então não levaremos até lá nenhum. Claro que é possível fazê-lo se assim houver vontade e o povo português está com certeza aberto e perceberá a necessidade de fazer o que for necessário para reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Quantos médicos é que serão necessários? Não sabemos, é preciso que sejam feitos estudos que nós, aliás, já solicitámos e nunca foram feitos em relação àquilo que é a atividade médica no Serviço Nacional de Saúde e não só, não temos esses estudos para dizer. O que podemos dizer é que pelo menos todos os médicos que são formados pelo Serviço Nacional de Saúde num internato de grande qualidade deveriam ser mantidos, o que não está a acontecer. Contra uma próxima
A vaga, em termos daquilo que é a vontade dos médicos, em termos daquilo que é a sua capacidade de sofrimento, obviamente que estamos preparados para aquilo que venha a acontecer, um segundo surto, um terceiro surto, os médicos estão cá para cumprir o seu trabalho e para defender os portugueses naquilo que sabem fazer melhor. Esperam também que sejam valorizados com algo mais do que aquilo que são os agradecimentos verbais, os elogios, tudo isso nos está bem, mas este trabalho deve levar a que mais uma coisa aconteça. Muito obrigada, Sr. Doutor. Agradecer as perguntas e as intervenções. Terminei sim, obrigado. Obrigada. Nós agora também já estávamos com alguma dificuldade de ouvir para o fim da sua intervenção. Passava agora então a palavra ao Dr. Jorge Roque da Cunha, faz favor, ou a quem o doutor entenda. Eu peço desculpa, mas gostava de dizer alguma coisa, se tal fosse possível, muito rapidamente. Pode ser? Sim, senhora doutora Rosa. Muito bom dia a todos. Cumprimento aqui de Chaves, em mais ou menos teletrabalho. E só para dar uma nota muito breve... É a doutora Rosa Ribeiro, não é? Sim, sim. Muito bem, faz favor. Muito obrigada. O doutor Noel já disse praticamente tudo em nome da FNEM. Eu só queria chamar uma pequenina uma atenção para a base do iceberg, porque fala-se muito na ponta do iceberg. Aquilo que realmente dá visibilidade e aquilo que custa aos portugueses é ver os mortos e os doentes que estão nas unidades de cuidados intensivos, mas eu, enquanto médica de família, não poderia deixar de chamar a atenção para a importância dos cuidados primários de saúde, até porque se não há, provavelmente, mais doentes nos cuidados intensivos, deve-se muito ao trabalho feito na retaguarda, na tal base do iceberg. E essa base do iceberg é constituída pelos cuidados primários. Não são só os médicos de família, é uma nota muito, muito especial, com um carinho muito especial aos colegas da saúde pública, que têm estado também eles na linha da frente desde a primeira hora, inclusive se calhar a chamar a atenção para muitas coisas que não quiseram ser ouvidas nem pela Direção-Geral de Saúde, nem pelo Ministério da Saúde, atempadamente, e que nunca desmotivaram nem deixaram de fazer o seu trabalho. São horas e horas e horas de trabalho sem verem reconhecido o seu esforço para além do seu horário normal de trabalho, porque têm uma dedicação exclusiva, mas não têm a obrigação de trabalhar 24 horas por dia, 365 dias por ano, não lhes tem sido reconhecido o suplemento que lhes é devido e que está a ser negociado pelos sindicatos e solicitado pelos sindicatos há vários anos, com vários governos sucessivos e que continua sem ser pago. Portanto, eu não poderia deixar de chamar a atenção para os colegas da saúde pública, que são realmente de uma importância extrema em qualquer situação, mas que agora, nesta pandemia, se viram realmente, esperemos que mais valorizados e que se lembrem deles. E aos colegas de Medicina Geral Familiar, que trabalhando na tal base do iceberg, trabalharam horas a fio, dias consecutivos, de manhã à noite, para além do seu horário normal, em horários de fim de semana, para dar resposta aos 20 e tal mil utentes que não chegaram sequer a entrar, ainda bem, nos hospitais. Fomos nós que continuamos a assegurar o cumprimento do Plano Nacional de Vacinação, a assistência às grávidas, a assistência às crianças, a assistência telefónica, a maior parte das vezes, sim, é verdade, porque tivemos que reduzir a outra, a todos os doentes de grupos de risco e ainda o acompanhamento aos doentes Covid, diariamente, através de consultas em ADC, para quem não sabe, são áreas dedicadas ao Covid na comunidade, em trabalho dentro do nosso horário normal ou em horário suplementar, que agora parece que ninguém nos quer pagar, porque dizem que não temos estado a cumprir o horário completo, e para além disso, a assistência no Trace Covid, que é a plataforma de seguimento desses doentes. Agora, com a retoma, para além disto tudo que temos feito desde o dia 1 de março, somos ainda chamados a reforçar as nossas atividades no centro de saúde, o que eu acho muito bem, mas que, como alguém disse e perguntou como é que estava a ser feito isso, e penso que deve ser dada a capacidade a cada unidade de saúde de se reorganizar e não estarmos muitas vezes ao sabor das chefias intermédias completamente desorganizadas e sem qualquer noção das realidades locais e das necessidades de cada equipa a trabalhar. Pronto, e não digo mais porque já muito foi dito e penso que há outros colegas que terão outras coisas tão importantes para dizer ou mais do que as minhas. Muito obrigada pela oportunidade.
Muito obrigada, doutora. Nós sabemos como os profissionais de saúde têm sido inexcedíveis. E agora passava a palavra ao Dr. Jorge Roque da Cunha, faz favor. Se possível intervir. Muito obrigado, Sra. Presidente. E as suas palavras e as palavras dos senhores deputados, de facto, fazem com que nos enaltecem a alma, e queria muito sinceramente agradecer, porque, na generalidade das perguntas, demonstram uma grande atenção em relação ao setor, que, aliás, o único nosso lamento é que não seja seguido pelo Ministério da Saúde. E, de facto, quando a Sra. Ministra da Saúde não percebe, nós não temos nenhuma pretensão nós sabemos que a Sra. Ministra da Saúde só dorme 4 horas. Sabemos que a Sra. Ministra da Saúde tem uma extraordinária admiração até se inspira no movimento sindical, particularmente no INDA CGTP intersindical, mas infelizmente depois na prática, sempre que fala dos médicos, fala com alguma desconsideração. Quando se diz que os médicos já tiveram tudo, está-se a dizer à opinião pública que houve aumentos dos médicos, e a única coisa que houve foi o retomar daquilo que foi retirado na altura do engenheiro Sócrates. Foi que o Dr. Passos Coelho, o engenheiro Sócrates, o Dr. Passos Coelho começou incipientemente a recuperar e finalmente foi feita essa recuperação. Portanto, não se deve dizer, num contexto em que nós sabemos que os médicos perderam 23%, não é? Onde existem, eu não sei onde é que estão os 11 mil milhões de euros que foram aqui referidos. Não sei, nós não fazemos ideia nenhuma. Não sabemos também dos milhares de médicos que são contratados, mas sabemos que, no contexto do Serviço Nacional de Saúde, houve um desinvestimento objetivo, e o nosso apelo é que, politicamente, se aproveitassem até esta altura, onde bilhões de euros vêm da Europa, que vêm para as empresas, vêm para toda a gente, e que se aproveitasse para recuperar um pouquinho aquilo que é algo que a sociedade portuguesa considera como fundamental, que é o Serviço Nacional de Saúde, e que nós, sindicatos, o fazemos. E fazemos tudo na prática, porque não só sou eu que trabalho no Serviço Nacional de Saúde. O Dr. Noel trabalha no Serviço Nacional de Saúde. A doutora Guida da Ponte trabalha no Serviço Nacional de Saúde. A doutora Maria João trabalha no Serviço Nacional de Saúde. A doutora Rosa trabalha no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, um exemplo dos sindicatos médicos, que, aliás, utilizam muito raramente as suas folgas sindicais, é de estar no terreno. E, portanto, o nosso apelo é que passar estas palavras para os atos. E a generalidade dos senhores deputados o fizeram. Queríamos agradecer, de facto, o que pode acontecer, o que nos foi dito, mas é, de facto, haver investimento no Serviço Nacional de Saúde que possa recuperar aquilo que perdemos. E é isso que nós pedimos. De facto, os médicos têm 40 horas, não veem os seus salários aumentados. Sabem que se gastam 120 milhões de euros nas empresas de prestação de serviços. Sabemos que despendemos 6 milhões de horas extra em trabalho extraordinário sem contexto de Covid. Sabemos que os formados vão ser, como a senhora deputada do PAN bem lembrou, os formados vão ser superiores àqueles que vão ser contratados. Quando se diz que contratam 100 médicos, nós, aliás, gostaríamos de saber aonde é que são exatamente. Portanto, nos próximos 3 anos, vão-se reformar cerca de 1.200 médicos de família e cerca de 1.400 médicos hospitalares. Reformaram-se milhares de médicos nos últimos anos. E, portanto, não adianta estar aqui a exibir números que não se verificam na realidade. Como é que nós explicamos aos portugueses que existam listas de espera, como existem, se contrataram mais essa gente toda do Serviço Nacional de Saúde? E, portanto, nós não queremos entrar na querela política, mas custa-nos ver, depois, quando se fala no Serviço Nacional de Saúde, depois, na prática, esse efeito não ocorrer. E, portanto, é preciso esse investimento. E volto aqui a referir, a questão da proteção é essencial. Eu faço um apelo ao Sr. Deputado, particularmente ao Sr. Deputado do Partido Socialista, que vá ao terreno e que venha aqui a Lisboa, que vá ao seu círculo eleitoral, falar com os médicos que estão no terreno, em que nós vamos agora passar a ter consultas programadas, em que as pessoas, e dou só um pequeno exemplo,
Ainda a semana passada estava em consulta aberta, apareceu um senhor com sinais de AVC, sem sintoma qualquer de dispneia, de febre, foi através do INEM, foi internado, e há um aspecto aqui muito importante. Os doentes internados têm de ser testados. O Beatriz Ângelo fê-lo. Esse doente está infectado. E, portanto, isto para dizer que, a partir do momento do desconfinamento, nós não percebemos, sinceramente, o que é que custaria a senhora Ministra, em vez de ouvir um conjunto de colegas muito respeitáveis naquilo que com certeza lhe dizem, uma questão completamente fora do terreno. A doutora Guida é psiquiatra e está no terreno, no Barreiro. Eu estou aqui em pessoas que estão completamente fora do terreno, no conforto dos seus, e eu repito isso, dos seus gabinetes, dos seus ar-condicionados, e na sua ânsia de agradar ao poder que os nomeia, não é? Tem desaconselhado pessimamente o governo nestas matérias. Eu até vou querer que as pessoas até estão de boa fé, mas essas pessoas, quando confrontadas com a circunstância de, por exemplo, se as crianças tivessem estado mais uma semana na escola, e aí houve uma percepção perfeita. Os portugueses já não levavam a maior parte deles as crianças à escola. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro esteve muitíssimo bem. Se ele tivesse permitido que continuassem mais uma semana, 15 dias, tinha sido uma catástrofe aquilo que aconteceria no nosso país. E, portanto, eu apelo e agradecendo de novo a questão que depois teremos a oportunidade de aprofundar, mas é fundamental neste momento a questão da proteção e o respeito pelos médicos. Os médicos, há médicos que desde há 2 meses e meio não têm um fim de semana, não veem a família, estão fora do seu contexto. E, portanto, era, no mínimo, desejável que lhes dessem uma perspectiva de respeito. E respeito não é trabalho escravo, porque nós trabalho a mais do que aquilo que é feito. Já nós sabemos que o fazemos. Então, não se pode dizer que já tem tudo, não pode dizer que isso desmotiva muitíssimo os médicos. E portanto, agradecendo de novo as palavras, um apelo ao Parlamento para que continue, como se ficou, a acompanhar estas matérias e que, junto do Governo, na sua atividade de fiscalização, que nos ajude neste aspecto do voltar, entre aspas, à normalidade. Nós temos algum receio que todos aqueles que são nomeados politicamente para as nossas estruturas intermédias não estejam a transmitir corretamente as informações a quem de direito. Isso possa aqui correr um risco, que é, para além dos 550 profissionais de saúde, que, aliás, infectados, médicos, aliás, deixou de haver números também oficiais em relação a esta matéria. Nós não percebemos porque é que há necessidade de ser transformado em segredo de Estado, porque nós não temos perfeita noção que somos um grupo de risco e, muitas vezes, com o relaxar das proteções, este grupo de risco ainda está maior sobre um risco muito especial. Agora, finalmente mesmo, a cereja no topo do bolo foi no decreto-lei, portanto, neste decreto-lei, não da emergência, mas da contingência, esta discriminação em relação aos profissionais de saúde. Portanto, os médicos que tenham doenças de risco, que tenham problemas pulmonares, são enviados tal qual foram enviados, eu repito isso, tal qual foram enviados os portugueses para a Primeira Guerra Mundial, estão a ser enviados para uma guerra onde não têm armas, não têm defesa. A única defesa que tem sido a nossa palavra, que às vezes até pode parecer um pouco irritante na denúncia permanente. Tomara os sindicatos médicos estarem a dizer, sim senhora, vamos para a frente, vamos continuar a concentrar naquilo que é o nosso trabalho. Não é? Era essencial que não perdêssemos tempo a perceber onde é que estas dezenas de milhões de euros que aparecem depois de repente e que são utilizados, muitas vezes sabe Deus de que forma, mas nunca há, para a questão do risco, a questão dos salários, porque sem salários não vai ser possível fixar e exigir a médicos em 40 horas que tenham, como médicos especialistas, que tenham 2.800 euros de salário base. Não se pode pedir a médicos que em 35 horas, aqueles que ainda existem, que ganhem 1.800 euros à hora, 1.800 euros
por ano. E há verbas, não só dos prestadores, mas também daquilo que vem da Europa. E, portanto, dizer também que na recuperação é essencial, do meu ponto de vista, que o Serviço Nacional de Saúde dará uma resposta maior. Apesar de estar nos limites, terá de haver investimento, mas o setor social e o setor privado, com certeza, com regras que não possam aproveitar esta dificuldade, tal como acontece, enfim, se não fossem os privados, a capacidade de testes, só para termos uma ideia, estava limitadíssima em relação a estas matérias. E, portanto, é só para dar esse exemplo. Portanto, queremos utilizar todos os recursos para que as pessoas não morram tanto de infartos de miocárdio, nem tenham os AVCs que têm, porque nós tememos que a mortalidade este ano possa, para além do Covid, estar subreportado, do nosso ponto de vista, mas isto é outra matéria, possa estar aqui também em questão. E muito obrigado mais uma vez pela vossa atenção e obrigada, a nossa doutor. Bom, eu poderia fazer uma intervenção sucinta, por favor. Faz favor, quem pede a palavra, eu peço desculpa por não estou a ver. Guida da Ponte, da Federação. Faz favor. Olá, boa tarde, obrigada. Eu serei sucinta, sou sempre. Gostaria de transmitir que a Federação Nacional dos Médicos, mais uma vez, está disponível e preparada para trabalhar em conjunto com o Ministério da Saúde e propormos e negociarmos, sempre com o outro sindicato médico, que é isso que nos marca ao longo dos anos, propormos uma melhoria de funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, que em termos sucintos, tal como os meus colegas todos já disseram, da FNAM e do CIM, compreende medidas base, medidas de investimento no Serviço Nacional de Saúde, que permita a renegociação e a revitalização da carreira médica. Nós somos a favor da dedicação exclusiva, opcional e majorada, que fique bem assente. Nós temos propostas de valorização do trabalho extraordinário em serviço de urgência e estamos disponíveis para negociar, e isso está contemplado no Orçamento de Estado de 2020, bem como estamos preparados para negociar uma tabela de valorização de recuperação de listas de espera. Portanto, eu acho, nós como sindicatos médicos temos abertura suficiente e sempre temos apresentado abertura suficiente para que o nosso Serviço Nacional de Saúde assim o melhore. Para terminar, só gostaria de dar uma palavra acerca da saúde mental, dos profissionais de saúde, e fico muito contente que, afinal, a saúde mental tenha sido um fator social que tem preocupado este governo e a população, mas poderei vos dizer que esta primeira vaga está a desgastar bastante os médicos. Tenho algumas dúvidas se uma segunda vaga, enfim, conseguirá, que os médicos conseguirão ultrapassá-la em termos psíquicos e físicos, com toda também, porque vem interligado. Portanto, agradecer este olhar para a saúde mental, mas alertar que isto será um problema a médio e longo prazo, a saúde mental dos profissionais. Obrigada, peço desculpa.